é uma forma de auxiliar esses testes A/B, né? O feature flag, como o Matheus mencionou. O que que são, né, essas features flag, esses toggle features e como fazê-los também? Basicamente, é o recurso que você tem para conseguir colocar as versões que você deseja testar em produção ao mesmo tempo. E aí você consegue desativar ou ativar a funcionalidade de acordo com os parâmetros. Você consegue fazer essa separação entre públicos que você deseja testar a partir de regras nessas features. Isso varia basicamente. Você pode fazer de uma forma rudimentar, você pode fazer em banco de dados, etc. E como tem também vários frameworks que te permitem manipular essas regras, configurar para você colocar de forma mais desacoplada no código também. A gente vai falando de feature toggle, feature flag, assim, né? Parece que a gente está falando de um componente ou de alguma coisa, né? Um trecho de código que a gente vai inserir no nosso sistema e vai funcionar, né? Vou poder desativar e ativar uma funcionalidade XYZ em produção a hora que eu quiser, mas está muito mais relacionado à construção que você dá ali para o seu sistema, né? Ou melhor, não só relacionado a um código, mas também à construção que você faz. No fundo, o feature flag ela é uma validação lógica, né? Eu vou entrar numa regra X. Eu tenho que utilizar essa regra X ou a regra Y, né? Eu vou usar a funcionalidade de cadastrar os meus clientes no banco, né, on-premise, que está lá no meu servidor local, ou eu não vou querer cadastrar num banco na nuvem, usando uma nova estratégia para a minha empresa. Né? Então, o feature flag vai me permitir mudar de um cenário para outro, mas, obviamente, isso está relacionado a como é que eu vou construir. Eu tenho que construir a minha aplicação, o meu sistema, para permitir eu fazer um bom uso disso. Né? E aí o Pedro já deu aí umas boas dicas, né? Assim, a gente tem alguns frameworks que já estão facilitando isso, que já estão ali trazendo algumas comodidades, mas tem isso também. A gente tem que ter essa preocupação para poder utilizar essas features desde o início, né? Utilizar esse recurso de feature toggle desde o início para construir bem a nossa aplicação. E é muito útil, assim. Eu já vi várias vezes, não só para testar, né? Para você fazer um teste, não, eu quero usar a funcionalidade A, depois eu quero usar a funcionalidade B e ver qual delas está melhor. Mas também, eu quero entrar com algo de grande risco em produção, né? Eu quero colocar que o negócio vai me dar um ganho muito bom, mas eu tenho um risco, e se esse risco negativo se concretizar, eu quero ter uma forma rápida de desligar isso, pelo menos durante algum tempo, até que eu possa fazer uma correção, enfim. Ou seja, uma decisão de negócio. O negócio entrou, mas saiu uma regra, uma lei, uma legislação que muda todo o meu cenário, eu preciso virar a chave para o que estava antes, enfim. Também permite, então ele dá essa flexibilidade para o seu sistema, que é super interessante, né? Quando a gente fala de transformação digital, você ser adaptável, você conseguir responder rápido às mudanças do cenário, do mercado, isso é mais uma forma de você injetar ali flexibilidade e agilidade nesses tratamentos para o seu sistema. Esse foi um ponto bom que foi colocado pelo Matheus, que quando a gente tem essa ideia de features, muitas vezes a gente é induzido a pensar que são sempre que é sempre em um sistema novo que você está expandindo aquele caso perfeito. E com esses pontos que o Matheus falou, você consegue aplicar muito disso em sistemas legados também. Você consegue fazer bastante isso para modernizar sistemas, etc. Então, acho um ponto bem importante. É interessante, na verdade, está inclusive no nome, né, do feature toggle, né, naquele sentido de uma chave de manutenção de estado, né, que você consegue ligar e desligar. Então, na verdade, quando você faz um desenvolvimento de uma aplicação, você, na verdade, incorpora aquela aplicação alguns cenários que você sabe que eles são duvidosos, que eles são incertos, que eles são temporários, que você pode ter que tomar uma decisão ali, removê-lo ou então fazê-lo funcionar, né, ligá-lo ou desligá-lo dinamicamente no seu ambiente de produção, dependendo de alguma situação externa mesmo, por exemplo, a experiência do usuário, do teste AB que nós fizemos, ou então uma legislação, como o Matheus citou, que entrou em vigor. Então, na verdade, o que você faz é você desenvolve uma aplicação, você sobe um código de produção,
de forma assim, dinamicamente, você saber que, hora ou outra, você vai ter que ligar ou desligar determinado recurso da sua aplicação. Então, você já desenvolve sabendo que essa possibilidade existe. Então, de certa forma, assim, é uma característica para aquele cenário de dúvida mesmo, de teste, de hipóteses, ou então de cenários suscetíveis a modificações externas por legislações, por interesses, seja lá o que for. Uhum. Legal. E uma outra estratégia que eu também já vi alguns produtos fazendo, né? Não sei se vocês já viram, é aplicar uma alteração muito, muito simples no código, como, sei lá, por exemplo, colocar um botão que levaria a uma funcionalidade nova. Mas essa funcionalidade ainda não está implementada no código. Então, assim, se o usuário vai lá e clica nesse botão, uma mensagem de em breve, por exemplo, é exibida para ele. Só que por trás, né, esse clique é contabilizado como desejo daquele usuário de utilizar essa funcionalidade. Ou seja, né, é uma forma da gente olhar para os dados e tomar decisões em relação ao rumo do produto, que é uma coisa que vocês também já mencionaram aí. Então, essas estratégias, né, que a gente falou até agora, tem tudo a ver com isso mesmo, né, da gente realmente tomar as decisões baseadas em dados. Vocês chegaram a falar que as decisões antes, né, eram tomadas por achômetros, ou algumas certezas subjetivas, né, que assim, eu tenho certeza absoluta, mas é só uma certeza minha, né, por exemplo. E hoje, assim, o ideal é a gente tomar essas decisões orientadas a dados, né? Isso significa sermos data-driven. Então, assim, tecnicamente falando, vocês já começaram a falar um pouquinho sobre, mas eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho mais. O que é preciso para a gente tomar essas decisões baseadas em dados? Sei lá, um data lake, alguma coisa, né? Uma instrumentação do sistema, uma telemetria. O que vocês acham que é preciso para a gente criar essas ferramentas que a gente já falou em nosso benefício, olhar para os dados e conseguir tomar a decisão? Bom, eu acho que nesse caso aí, em primeiro ponto, a gente tem aqui primeira necessidade de orientar a empresa, talvez reorientar, dependendo da empresa, reorientar a empresa a fazer com que ela colha métricas de tudo que for possível, que, assim, na verdade, todo tipo de transação, todo tipo de movimento, todo tipo de dado, qualquer coisa que puder vir de um cenário, que aquilo seja colhido e armazenado em alguma base de dados. Então, assim, eu acho que tornar a empresa data-driven é torná-la consciente de que os dados, na verdade, vão ser assim, como se fosse um novo petróleo dela, né? São a nova fonte de exploração para novos mercados que ela vai ter. Então, primeiro vem a etapa do convencimento, né? Por que a necessidade de dados, de colher dados? Então, a empresa agora, provavelmente, ela tem um parque de aplicações, ela vai passar a instrumentar aquele parque de aplicações para ter métricas de todos os tipos, vai enriquecer os dados delas com fontes externas, dependendo do cenário do negócio. Ela vai organizar melhor as bases das aplicações para que, vamos dizer assim, para que toda a orientação do negócio da empresa seja movida a partir de dados que ela colheu anteriormente. E, assim, esse primeiro passo é um passo de incentivo, né, de orientação, e o passo, talvez, do Data Lake é um passo posterior, né? Agora que nós temos uma base de dados gigantesca, a gente tem que, de certa forma, dar alguma coerência lógica, semântica para esses dados. Então, a gente vai organizar esses dados em algum lugar, vai virar a nossa fonte única da verdade, que é esse Data Lake. Então, agora é a nossa fonte única da verdade, e a gente vai começar, ao redor desse Data Lake, criar um conjunto de novas aplicações, que vão ser aplicações que vão explorar esses dados, gerar métricas baseadas nos interesses, baseadas nos incentivos de negócio, baseados, por exemplo, nos pedidos do marketing, baseados em determinadas e outras áreas das empresas, e fazer com que todas as aplicações agora, elas, de certa forma, se orientem a partir desse conjunto que a gente chamou de região central dos dados, né, de centro da verdade da empresa. Então, acho que assim, o primeiro passo data-driven é fazer com que a empresa se torne consciente desse potencial que ela tem aí, um potencial latente, muitas vezes desprezado, nesses dados, para depois a gente organizar todo um parque de aplicações, um parque de arquitetura ao redor desses dados, para a gente prover para as empresas meios para que elas tornem esses dados em negócio, tornem esses dados em dinheiro, vamos dizer assim, em última instância, em experiência para o usuário. Eu acho que tem uma frase legal assim, que eu ouço e eu lembro, assim, né? Contra fatos não há argumentos, eu acho que contra dados não há argumentos. Então, acho que o pensamento data-driven, além de tudo aí que o Pablo comentou, ele está muito ligado ao porquê que nós fazemos alguma coisa, assim, né? A gente falou, eu não quero mais desenvolver por achismo, eu quero realmente entregar o valor que o meu cliente vai de fato usar. E o que vai responder isso, né? Assim, eu acho que um botão azul vai fazer com que os clientes interajam mais com os produtos em promoção no meu site, né? Mas por que eu acho isso?
né? O que me leva a acreditar que, de fato, isso aí é a resposta para o meu problema? E se eu, decidi que eu vou fazer isso, o que vai me provar que eu estava certo e que realmente essa solução funcionou? São dados. Então, eu preciso ter dados para justificar aquilo que eu quero fazer e não fazer por achismo, né? Acho que um botão... eu preciso mudar o botão porque os meus clientes não estão interagindo. Eu tenho aqui uns dados que me mostram que os clientes não clicam. Eles clicam mais no banner de promoção do que no botão de promoção do produto. E o banner é azul, pode ter alguma coisa a ver, vamos fazer um teste. Né? Então, você ter dados para embasar as suas decisões, as suas hipóteses, vamos dizer assim, para serem incluídas no seu sistema, é um passo importante. E depois você ter dados para comprovar que aquilo funcionou, que aquilo foi um sucesso. Então, ter realmente esse pensamento de que o que tem que orientar as minhas tomadas de decisão e o que tem que orientar as minhas conclusões em cima daquilo que foi feito, já orientado desde a sua decisão inicial a dados, são dados que eu realmente consigo validar, né? De novo, algo real palpável que me mostre o que está funcionando, o que não está, e não simplesmente o achismo. E aí, igual o Paulo falou, né, assim, a gente tem que convencer a empresa da importância de ter esses dados, de colher esses dados. Nasce muito disso. A gente realmente tem que entender que tudo que eu faço tem que ter um porquê, e esse porquê eu vou mostrar e demonstrar pelos dados, e ela tem que gerar um resultado. E eu vou entender esse resultado, analisar esse resultado a partir de dados. Porque eu acho que dado aí, né, é super importante. Então, acho que esses questionamentos de porquê e o que me garante resultado é um passo bacana para a gente ganhar esse convencimento da importância de dados, e até para a gente identificar quais são esses dados que eu preciso começar a colher, a registrar e armazenar, e estar o tempo todo olhando, né, para de fato eu ter ali hipóteses orientadas e puxadas, né, direcionadas pelos dados que eu estou colhendo do uso da minha plataforma, do meu cliente, e até questões técnicas. Eu quero fazer uma otimização, mas por que eu quero otimizar o meu sistema? Não, eu tenho dados que mostram que o tempo de resposta não está bom, o índice de erros não está legal, e quando eu fizer uma alteração, eu vou ter dados para me mostrar que aquilo funcionou. Acho que está muito ligado a isso também. Um passo importante inicial, né, de assim, mas o que eu vou metrificar, onde que eu vou colocar aqui, guardar essas informações? Algo que a gente já fez em alguns times, são assim, as aplicações que existem, aos poucos a gente vai tagueando ela, vai colocando, né, os mapeamentos. Mas as aplicações novas, principalmente o que envolver, às vezes, assim, algo crucial que muitas vezes é um fluxo de pagamento, por exemplo. Cara, mapeia tudo, assim, os cliques que o usuário foi fazendo e o tempo que ele foi gastando na tela, e salvo isso numa tabela normal mesmo, no primeiro momento, né? Porque às vezes só aquilo ali já vai servir de insumo básico. Você falar assim, beleza, o cara entrou aqui para comprar alguma coisa, abriu um modal, e aí, por algum motivo, ele desistiu no meio do modal. Poxa, é porque era muito clique, era muito fluxo. O que aconteceu nesse meio do caminho, né? Quantos por cento dos usuários que estão chegando até determinado ponto do fluxo de compra e estão voltando atrás? A gente está dando, né, nesse caso, está dando muito tempo, né, para ele pensar e refletir se ele quer fazer aquela compra mesmo. O que são ferramentas de retenção, por exemplo. Mas a gente só vai ter isso se você minimamente estiver gravando essas informações, né, do que o usuário está fazendo, né, uma vez que ele está logado no seu sistema, dentro dessa, obviamente, respeitando a LGPD, né, que está em voga aí, temas para outros podcasts, indicando para ele que, assim, então, o melhor caminho você poder reduzir isso daí, aumentar seu número de vendas, seria, por exemplo, reduzir 1 ou 2 modais ali, 1 ou 2 passos na hora de efetuar uma compra e agilizar isso, né? Mas a forma de começar é bem nesse sentido, assim, vai do básico. O que é o básico? Começa de aplicações novas, mapeando tudo que é feito. Depois, vai seguir uma evolução quase que natural, uma vez que você começa a ver o que está dando resultado. É um ponto importante, olhando para o lado técnico disso, posso citar um exemplo de um projeto que eu trabalhei, que a gente tinha um sistema legado, que a gente tinha muita coisa para refatorar, e foi somente depois que a gente começou com telemetria, depois que a gente começou a analisar os dados da página, de tempo de resposta, número de exceções, etc., que a gente conseguiu priorizar o que deveria ser realmente refatorado, aquilo que ia impactar mais o usuário, aquilo que ia trazer mais ganho, e não pelo achismo, tipo, que acontecia muito, né? Tipo, acho que essa tela aqui tá lenta, o usuário reclama que a tela tá lenta. Aí a gente consegue até contrapor esse ponto, né? Tipo,
se aconteceu também um outro projeto agora que eu estou realmente, que o usuário falava que tinha uma lentidão grande numa tela, e aí a gente começou a medir para ver e a gente constatou que não era tanto. Então, é importantíssimo também para tomar